Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo e estou iniciando aqui mais um vídeo no canal. Hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, vamos falar um pouco sobre essa situação entre o Ramires e o Gerson, que o Gerson acusou o colombiano de racismo, no jogo Flamengo 4, Bahia 3 aqui no Maracanã. Era uma partida que tinha que ser falado só do jogo, mas infelizmente ocorreu essa denúncia do Gerson, e tem que ser comentado, tem que ser dito. Eu vou expor aqui minha opinião sobre essa situação, sobre como esse processo está ocorrendo, se as defesas dos clubes estão fazendo certo ou errado. Mas antes de iniciar essa parte, se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comente o que você acha e ajude o canal a chegar logo aos 200 inscritos o mais rápido possível. O Gerson acusou o Ramires de racismo por ter falado cala a boca, seu negro, numa saída de bola do Flamengo após um gol do Bahia, onde ele passa e fala alguma coisa para o Gerson a partir desse momento vai até o juiz, e o juiz, não sei se ignora, também não deve ter entendido o que falou, e não para o jogo e pune o atleta Ramires de forma que seria correta, na minha opinião, a expulsão do atleta se o juiz tivesse escutado isso. A partir daí começou a ser uma confusão generalizada em campo, incluindo até o Mano Menezes, que foi, na minha opinião, um comportamento muito ruim dele. Ele tratou a acusação de Gerson como malandragem, como ele queria tirar vantagem em cima do jogo para desestabilizar o Bahia, só que eu acho que isso não existe. Acho que o Mano mandou muito mal nessa. Inclusive ele é um dos, digamos, indiciados assim para prestar o depoimento aqui no Rio de Janeiro, junto com o árbitro do jogo, Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro de São Paulo, que teoricamente não teria escutado, então não deu bola para o que o Gerson falou. Bom, também tem uma parte que é a fala do Bruno Henrique e do Ramires. Tanto o Flamengo quanto o Bahia contrataram especialistas. O Flamengo contratou 2 agentes do Instituto Nacional de Surdos, só que esse instituto não tem qualificação para analisar esses laudos, porém o Flamengo contratou especialistas de forma particular para realizar esse trabalho, e um especialista mostra somente o Ramires falando pro Bruno Henrique fala muito seu negro, e o outro especialista mostra além disso uma fala de forma xenófoba do Bruno Henrique para o Ramires, falando gringo de merda. Então, a partir disso, o Flamengo vai anexar essa parte na sua denúncia, também junto ao STJD, para que o atleta seja punido, se assim o tribunal entender que os atletas cometeu um ato racial. Bom, acho que as defesas, na minha opinião, pegando os 3 elementos, tanto da acusação do Gerson quanto essas falas do Bruno e do Ramires, fizeram o correto, que é buscar especialistas em leitura labial, tanto um clube quanto outros, ou especialistas da língua espanhola. O Flamengo usou uma pessoa que trabalha no Inês, que ele tem descendência colombiana, ele é fruto de colombiano, então ele conhece o idioma espanhol. O Bahia também usou uma pessoa, um argentino, se eu não me engano. Então são pessoas que têm o conhecimento, o domínio da língua espanhola para avaliar o que o Ramires falou. Da parte do Bahia, o perito não entendeu que o Ramires falou ofensas raciais ao Bruno Henrique, e então vai ficar a palavra de um contra o outro. Nesse caso, acho que essa parte não vai muito adiante. Eu acho que o foco tem que ser a parte do Gerson. Por quê? Porque é uma acusação grave, mas vai ficar bem parecido com a situação do Neymar contra o Álvaro Gonzalez do Olympique de Marseille. Vai ficar uma palavra de um contra o outro, e eu não sei se vão ter elementos para acusar o Ramires, por exemplo, porque não tem um áudio, claro, não vai ter uma leitura labial, porque o Ramires se falou, ou teria falado, digamos assim, bem perto do Gerson, não tem uma câmera que mostra uma leitura labial bem clara para apontar que o Ramires falou isso, e não vai ter áudio porque foi no meio do campo, o microfone da transmissão não capta o áudio ambiente todo. Por isso seria importante, na minha opinião, o árbitro ter um microfone, não para mostrar o trabalho dele, mas para que a gente tenha noção do que é dito dentro do jogo, o jogo falado, digamos assim. Porque se o árbitro tivesse microfone, provavelmente ele conseguiria captar o que o Ramires falou, e assim o Flamengo ter a defesa para acusar o cara, e o Bahia ter a defesa correta para defender o seu jogador.
Bom, além disso tudo, surgiu aí também fala do Vampeta, falando que era normal antigamente, e infelizmente isso não é normal, Vampeta. Eu sei que você cresceu com esse pensamento, antigamente era normal chamar o cara de negão, de neguinho, de forma até pejorativa, e as pessoas deixavam passar. O Vampeta tem que ser ensinado que isso não é normal, e que se alguém chamou ele assim, ou chamá-lo assim, ele tem que abrir uma denúncia, porque pode ser, a pessoa pode estar sendo discriminada, pode estar cometendo um ato discriminatório com o Vampeta. Então eu acho que isso é errado. Mas as pessoas queriam cancelar o Vampeta por conta disso, cancelar entre aspas, digamos assim. Só que na minha opinião ele tem que ser ensinado porque ele cresceu com esse pensamento. Então a pessoa tem que ser ensinada que isso é errado e ela tem que se defender contra esse tipo de situação, obviamente dependendo do tom que você fala. Falando do jogo em si, o jogo foi um jogo muito bom. Foi um jogo onde o Flamengo abriu o placar logo cedo com o Bruno Henrique com um golaço. O Gabigol foi expulso, na minha opinião, de forma errada, porque não tem nenhuma imagem clara que mostre o Gabigol falando diretamente para ele o xingamento que o árbitro relatou na súmula, que vai tomar naquele lugar, aponta diretamente para ele. Eu acho que os árbitros brasileiros, como um todo, eles têm que se policiar da forma como eles aplicam determinadas regras. Por quê? Porque eles têm que entender ali o clima, a situação da jogada. Nem sempre o jogador está falando palavrão apontado, direcionado para ele. Obviamente, há casos que o jogador levanta e vai direto pro cara, esse cara tem que ser expulso. E tem muito jogador que faz isso e árbitros não fazem. Eu tenho certeza que esse árbitro aí já sofreu de jogadores xingamentos assim, não expulsou. Ainda que ele tenha casos, por exemplo, como o Fernandão no passado, só que é totalmente diferente. É esse caso que eu falei, do jogador levantar e diretamente para ele xingar o árbitro. Então aí não tem que ser expulso mesmo. E eu acho que isso vale para todos os árbitros. Os árbitros brasileiros, parece que eles não entendem de futebol, eles entendem da regra, querem aplicar a regra, mas sem entender a situação do jogo ali. Obviamente, as situações que são claras. Vermelho ou amarelo, ou então a expulsão e acabou. Mas as situações, você tem que entender ali o conceito. Às vezes o cara escorrega e acerta um pouco mais forte o jogador, só que você vê pela situação do lance aí que ele não teve a intenção de acertar o jogador. O árbitro tem que ter essa malícia de entender essa situação do jogo e como aplicar a regra. E o árbitro brasileiro não tem isso, eles não têm essa noção. É incrível algumas faltas que eles marcam aqui que são ridículas de ser marcado, e algumas ações que eles cometem, que eles cometem durante o jogo que são totalmente fora da realidade do jogo. Voltando um pouco no caso do Ramires e do Bruno Henrique, e do Gerson, eu acho que também as pessoas nas redes sociais, acho que tem que ter cuidado com o que fala. Você vê muita gente aí desqualificando o Gerson, falando que ele mentiu, que ele inventou, e até que ele e o Flamengo querem se autopromover em cima do Bahia. Isso não faz o menor sentido, porque o Flamengo não precisa disso, nem o Bahia precisaria disso também. São dois clubes grandes, dentro das suas possibilidades ali. Bahia é o primeiro campeão nacional do Brasil, em cima do Santos em 59. É um clube, o único clube nordestino bicampeão brasileiro. Então acho que o Bahia não precisa disso, não precisaria disso de se autopromoção. E o Flamengo também muito menos. Todos os títulos que tem, toda a fama, o espaço na mídia que o Flamengo tem é muito grande. E o Flamengo não precisa disso, vai promover. O Gerson, então, muito mais. O Gerson é um jogador que jogou na Europa, na Roma, na Fiorentina, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, enfim. O Gerson não precisa disso. Convocado para a seleção sub-23, já rejeitou. Acho que o Gerson não precisa disso, desse tipo de situação. Por quê? Porque é um jogador que já tem um nome no mercado, é conhecido nacionalmente. Era assim no Fluminense, no Flamengo isso aumentou muito. Então acho que os torcedores, principalmente do Bahia na rede social, estão tendo algumas atitudes muito ruins, na minha opinião, desqualificando o Gerson, ou então falando que acredita no Gerson, mas ele tem que ser punido. Então, ou você acredita, tem que ser punido, não tem como você ter esses dois posicionamentos, entendeu? É uma coisa ou é outra. E além disso, tem muita gente falando que eu acho também que o Bahia, na minha opinião pessoal, não deveria ter reintegrado ele agora, porque ainda que não tenha encontrado prova nos seus estudos, nos seus laudos encomendados, tem um processo correndo por ali no Rio de Janeiro. Acho que isso para a imagem do clube é muito ruim, um clube que tem ações progressistas muito fortes aí, com relação a vários temas de inclusões.
de todos os grupos que sofrem preconceito, que a gente sabe quais são aqui no Brasil. E tecnicamente falando, eu não sei se os elementos que você tem, que é a reação de jogadores, não só do Gerson, como o Felipe Luiz, que deu um tapa de leve no Ramires, o Natan deu uma chegada forte, o Bruno Henrique fez uma falta e começou a xingar o cara ali, começou a discutir com o cara de forma efusiva. Não sei se isso tecnicamente era o suficiente para indiciar alguém a uma injúria racial ou um ato de racismo. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, curta, comenta o que você acha desse caso e o que os clubes têm que fazer, o que a CBF tem que fazer para de extinguir esse tipo de situação com urgência. Se é sair do campo, se é punir o clube, se é punir o jogador, se é banir um jogador de futebol. Enfim, tem que ter uma ação enérgica, melhor dizendo, para você não ter esse tipo de situação mais, ainda que seja somente mais suspeito. Esse é o vídeo de hoje, valeu, falou e tchau.